O que eu quero falar aqui com vocês é um nome que eu já trouxe aqui no canal, que é o Alex Arce, centroavante paraguaio, que foi muito bem pelo Independiente Rivadavia, que é da segunda divisão do futebol argentino, né? Esse nome foi especulado no Vitória, até trouxe aqui pouco tempo depois, né, que não teve nenhuma consulta de forma oficial do jogador, que foi especulado em vários times, foi especulado no Cruzeiro, no Grêmio, no Vitória, em clubes da Série A, acho que até no Juventude também teve especulações, se não estiver enganado, no dia 12 de dezembro, né, que já estava no início da janela de transferências aqui no Brasil. Enfim, ele que tem 28 anos de idade e realmente teve números bem bacanas por essa equipe, e vale lembrar, ele jogou a segunda divisão, foi o artilheiro isolado, né, por isso que tem alguns times de olho nele, inclusive do próprio futebol argentino, 32 jogos e 26 gols marcados até aqui, números bem interessantes realmente. Inclusive essa equipe renovou o seu contrato, que vai até o final de 2026, e teve algumas especulações falando que o clube pedia mais de 10 milhões de reais, 2 milhões de dólares para liberá-lo. Se for isso, eu acho que não tem chance nenhuma, né, de nenhum time no Brasil pagar esse valor, mas se fosse uma pequena compensação financeira e uma obrigação de compra caso ele atinja algumas metas, pode ser uma alternativa. Ele que é bem alto, tem 1,87 m de altura, destro, 28 anos, que lembrando, antes ele já tinha passado por outras equipes, mas até os seus 27 anos de idade ele ainda não tinha conseguido decolar na carreira, né? Ele tinha passado na base do Cerro Porteño, passou também no time chamado Rubio, no 3 jogos, 2 gols em 2019, ele não joga em 2020, não joga em 2021, certamente por problemas físicos, e aí volta em 2022 pelo time chamado Esportivo Ameriano, do futebol paraguaio, 37 jogos, 10 gols e 2 assistências por esse clube, até chegar no Independiente Rivadavia, onde jogou então 32 partidas, 26 gols, e deve jogar a primeira divisão do Campeonato Argentino nesse ano. Acho que tem tudo para se destacar, viu? É um jogador com muito potencial, certamente uma chance da sua vida jogando a primeira divisão da Argentina. Não ficarei surpreso se daqui a um ano nós falarmos de novo desse jogador. Marcou 10 gols, 15 gols na Liga Argentina. Enfim, acho que pode ser uma alternativa, mas igual naqueles moldes que eu falei, e não um valor gigante para negociação. Bom, para terminar aqui, quero falar sobre o interesse realmente no meio colombiano, né? Onde vou deixar essa informação lá do Central do Vitória. O Fábio Mota deu entrevista e afirmou que há sim um interesse no meio, o Jesus Rivas, jogador colombiano, que eu até trouxe um vídeo aqui, né? Ontem, nessa última terça-feira para vocês. Quando terminar eu deixo aqui na tela final, onde eu falo um pouco mais sobre esse atleta, tá? Ele que tem 26 anos de idade, pode atuar tanto como meia quanto de um ponta esquerda. Ele fez muito bem esse papel nesses últimos anos, lá no Rio Negro Águilas, clube da primeira divisão do futebol colombiano, muito conhecido, né? Acho muito bonita a logo deles, é sensacional. E assim, eu vou até deixar aqui para vocês que é um atleta que no profissional ele joga desde quando tinha seus 20 anos, mas realmente tem um bom desempenho. Ano passado, 2023, foi a sua primeira boa temporada realmente, ó. Ele surge desde muito cedo, em 2018, na equipe principal, né, dessa equipe, Rio Negro, e aí ele passa então um jogo naquele ano, aí 2019 foi o primeiro gol dele em 13 jogos, e depois ele ficou 2020, 21 e 2022 sem marcar nenhum gol, né, 3 anos consecutivos, mas vale lembrar que desde 2022, na reta final do ano, ele já tinha tido uma boa participação pelo clube, 39 jogos, não marcou nenhum gol, mas deu 2 assistências, até chegar essa atual temporada de 2023, onde foram 55 jogos, 8 gols e 7 passes, 15 participações em gols em 55 jogos, que eu acho aí interessante. No caso, a maioria desses gols, os 8, e das 7 assistências também foram na primeira divisão do futebol colombiano, então não foi, por exemplo, na Copa e tudo mais, o que ajudou o Rio Negro a passar das 2 fases, pelo que eu vi aqui. Eles chegaram como se fossem as quartas de finais no torneio final, né? É um jogador também que atua por 2 setores interessantes, ele pode cair pelo lado esquerdo ou jogar mais centralizado. A informação que tivemos, até que eu trouxe aqui para vocês ontem, do César Luiz Melo, é que seria um valor próximo da casa de 1,5 milhão de dólares a pedida da equipe do Rio Negro, ou seja, 7,5 milhões de reais pelo percentual do jogador. Acho um valor um pouco alto, quem sabe para negociar não possa ser um valor inferior a isso, né? Igual o Marcelino Moreno, o Vitória chegou a oferecer quase 5 milhões de reais, de acordo com algumas especulações, lá embaixo. Bom, agora eu quero falar aqui de outras opções que já foram especuladas em relação ao Vitória. Vou deixar aqui algumas especulações que tivemos lá na semana passada. Não quer dizer que esses atletas vão chegar no clube, lembrando que são apenas especulações, tá? Você pode ver aqui nos comentários que vai ter alguns bobão falando: meu Deus, esse cara só fala mentira, só tô falando aqui de especulações que surgiram, que eu acho que é interessante, né? Vocês verem também as especulações no mercado e alguns atletas antes deles serem confirmados no clube ou algo nesse sentido, né? Sempre vai ter especulações nessa janela de transferências. O primeiro é de um peruano, que é o
O Brian tem 25 anos de idade, foi especulado no Vitória, vou até deixar essa informação lá do Central do Vitória, mas não tivemos muito avanço em relação ao jogador, que é muito querido lá pelo Alianza Lima. Até vou ver aqui, ó, eu lembro que ele tinha muito seguidor nas suas redes sociais, mostrando que ele é um atleta muito querido, né? O Brian Reina, deixa eu até ver aqui, ó, Brian Reina, lá do Alianza Lima, né? Ele tem aqui 175 mil seguidores na rede social dele, toda postagem dá tipo 30 mil, 40 mil curtidas. É um atleta muito querido pelo clube, né? E também pela seleção lá do seu país, no qual ele é convocado. Tem um valor de mercado alto, se fosse para ser negociado, pelo que eu vi aqui vale mais de 8 milhões de reais. Joga na ponta esquerda e na ponta direita, tem 25 anos de idade. Nessa temporada que passou pelo Alianza Lima, 32 jogos, 4 gols e 1 assistência na sua primeira temporada pelo time. Anteriormente ele já tinha jogado em uma equipe chamada Academia Cantolão, acho que essa é a pronúncia, clube no qual ele foi revelado e jogou entre 2021 e 2022. Foi bem também, marcou 9 gols e outras 7 assistências em um pouco mais de 52 partidas. Anteriormente a isso já tinha passado em outros clubes, como por exemplo no Mallorca, lá da Espanha, no Toledo e também em outros times menores, né, da segunda divisão lá do futebol da Espanha. Ele marcou nesse período somando todos esses clubes, até que jogou muito. Foram aí 69 partidas, mas apenas 2 gols e 1 assistência em equipes da segunda divisão da Espanha. E agora essa passagem interessante no futebol peruano. Acho o nome bacana? Eu acho também que sim. Tem algumas opções interessantes aqui no Brasil, mas eu acho que o Vitória está certíssimo de olhar no futebol sul-americano no geral, seja no futebol peruano, no futebol colombiano, que são mercados bons, mas que se você for analisar, pouquíssimos times brasileiros têm contratado jogadores desses países. O Brasil tem focado muito na Argentina e aí acaba que até outros mercados bons, como o uruguaio, chileno, colombiano, que historicamente chegam bons jogadores, não têm sido muito contratados nos últimos anos. Pode deixar a sua opinião, o que você tem a dizer então sobre o atleta. Bom, quero começar aqui falando com vocês sobre o Daverson, né? Que eu vou deixar essa informação aqui lá do portal Central do Vitória, onde na própria coletiva, né, do lateral e o PK, ele contou que entrou em contato com o Daverson, de quem é amigo, né, e ex-companheiro lá no Cuiabá, e ele falou ao atacante que gostaria de que ele viesse para o Vitória, né? Que o PK revelou que a vontade do Daverson de fazer parte do elenco do Leão. Então isso pegou muito de surpresa. Eu já até tinha trago um vídeo para vocês na semana retrasada, né, falando sobre o Daverson, que havia comentado em uma postagem do jogador, meio que dando sinais de que ele poderia estar querendo ir para o Vitória, né? E na época então falei só sobre isso e tudo mais, já deu uma grande repercussão. Depois disso então muita gente ficou nessa expectativa. O Daverson, que tem contrato longo com o Cuiabá, foi até especulado no Grêmio, mas o Cuiabá não tem interesse em vendê-lo por menos de 20 milhões de reais. Então se fosse para sair, não seria para um valor inferior a isso, né, que é um valor bem alto. Pelo Cuiabá nesse ano já fez uma partida, um empate em 1-1 no Campeonato Mato-Grossense, mas não deve deixar o time para esse ano se não tiver uma compensação financeira. Em 2023 marcou 17 gols em 45 jogos, 2022 já havia jogado 16 vezes com 6 gols marcados também. O Vitória busca um centroavante para essa camisa 9, mas acho que o Daverson, apesar da brincadeira aí, né, eu acho que é muito mais provável dele seguir no Cuiabá do que se transferir para qualquer time do futebol brasileiro, até porque não tem tantos times assim interessados aqui no Brasil na contratação do Daverson. Vi especulações mesmo no Grêmio, no Vasco e agora no Vitória. Quem sabe algum time do exterior não faça, por exemplo, uma proposta nesse sentido. Vale destacar também que pelo Palmeiras foi importante no título da Libertadores em 2021, aquele gol contra o Flamengo, mas pelo Palmeiras mesmo nunca chegou a viver uma ótima fase. Por exemplo, 2017, 7 gols, 2018, 9 gols marcados, 2019, 8 gols, ainda volta, né, para o futebol espanhol, marca 2 gols apenas em 38 jogos no Alavés e no Getafe e passa os últimos 2 anos de contrato com o Palmeiras, 2021 e 2022, 6 gols em 40 jogos, mas um desses muito importante, né, na final na Libertadores, e essa boa passagem no Cuiabá, 32 anos de idade, 1,87 m de altura. Deixa a sua opinião aqui embaixo então, o que você tem a dizer sobre o Daverson, que sem dúvidas é um bom jogador. Muita gente fala que ele tem problema extracampo, algo nesse sentido, mas no Cuiabá é algo que ele foi superado. A grande questão realmente é essa do salário dele. Muita gente afirma que é um valor muito alto, mais de 500 mil por mês, certamente o Vitória não vai pagar mais do que isso para um atleta, então apesar da especulação, acho pouquíssimo provável disso acontecer. Qualquer novidade eu trago também alguma atualização aqui para vocês. Bom,